em nome do nosso presidente Marcos da Costa e do diretor do Departamento de Cultura, Dr. Humberto Luiz Borges Durso, apresentar o Dr. Carlos Rocha Lima de Toledo Neto, que é palestrante oficial do Departamento de Cultura, e citar um dado curioso: ele foi o campeão em número de palestras no ano de 2013, e ele estava me confidenciando aqui que naquele ano foram aproximadamente 300 palestras ministradas pela ordem, e com um tema naquele momento efervescente, e agora ele renova essa importância em razão da introdução e esse período de vacatio legis do novo Código de Processo Civil. E o Dr. Carlos Rocha Lima de Toledo Neto é advogado, consultor, presidente da Comissão de Direito e Informática da OAB de Santana, professor de graduação e pós-graduação das faculdades Legale, professor especialista em Direito de Informática da Escola Superior da Advocacia e membro efetivo do Fórum do Processo Eletrônico e palestrante aqui do Departamento de Cultura. Então, desde já eu passo a palavra ao palestrante. Como o Dr. Salata falou, eu, por essa atividade acadêmica, que normalmente me parece incessante, nós criamos um site que ajuda vocês no dia a dia, que é esse site aqui, processoeletroniconobrasil.com.br. Tem tudo o que vocês precisam do processo eletrônico, tá? Vídeos, doutrina, jurisprudência, legislação, tá? E uma série de outras situações que vocês podem acompanhar. Poucos sabem, porque isso não é alardeado, foi criado um grupo de estudos ao longo do país. Esse grupo integra desembargadores, alguns ministros, alguns juízes, alguns promotores e alguns advogados, especialmente todos voltados à área acadêmica. É um grupo muito pequeno e seleto, criado na internet, onde nós trocamos informações entre nós. Isso foi criado por um desembargador do trabalho. Eu fui convidado e faço parte desse grupo. Então, normalmente, nós trocamos uma série de informações na internet, muito antes de serem vinculadas pela imprensa ou mesmo pelos órgãos especializados, e eu trago isso no site para que vocês estejam preparados, principalmente as mudanças relacionadas ao PJE, que é o Processo Judicial Eletrônico, hoje aplicado no TRT. Tá? Então, o site traz muita coisa para vocês, muita informação importante que vocês podem ter no dia a dia. Tá? Outra situação, meu e-mail, se vocês precisarem de alguma coisa, eu respondo, não tem problema nenhum. Todos os dias eu recebo correspondência de alguém fazendo algum tipo de questionamento, não tem problema nenhum. Doutores, mas por favor, às vezes vocês fazem questionamentos assim, bota 2 linhas e já faz a pergunta. Esclarece para mim o contexto. Olha, eu vi uma palestra sua em tal lugar, eu assisti uma aula sua em tal faculdade, porque senão fica difícil às vezes responder. E muitas vezes vocês fazem perguntas que não são relacionadas a processo eletrônico. Eu também não tenho problema, o que eu puder, estiver ao meu alcance, eu também respondo. Mas tentem se focar em direito de informática, porque senão também fica uma coisa muito ampla. Tá? Lei do processo eletrônico. Essa daqui, 11.419, não é a primeira, mas é a última que está em vigor. Tá? Se vocês quiserem até para estudar a nível de concurso, nível de prova da OAB, no site tem a evolução legislativa disso, até chegar à lei do processo eletrônico. 22 artigos, é uma lei curta, pequena, é o que trata o processo eletrônico, disciplina o processo eletrônico, e graças ao bom Deus, não entrou em atrito com o Código de Processo Civil novo. De uma certa forma, o Código de Processo Civil encampa de uma maneira geral essa lei do processo eletrônico. Primeira situação que eu quero que vocês tenham em mente, o que é processo eletrônico? Processo eletrônico não é tudo que vocês veem por aí. Processo eletrônico... Calma, não precisa ficar bravo, Agostinho. Vou ficar aqui na... Agostinho, eles ficam bravos porque você tem que ficar aqui no... Você não pode sair da baia aqui, porque senão eles não pegam esse pessoal aqui do vídeo. Tá? Esse rapaz do vídeo é mais tranquilo. Tem um outro que é mais velhinho, que é mais nervoso. Não está aí hoje. É porque eles trabalhavam na Bultmann, e agora estão trabalhando aqui, eles ficam meio... Eles queriam trabalhar com outra coisa, mas
Estão trabalhando agora na OAB, não tem outro jeito. Nem tudo é processo eletrônico, doutores, tá? Processo eletrônico tem que ter todas as funcionalidades do processo eletrônico. Por que é importante isso? Porque se você não souber o que é processo eletrônico, não vai saber o que vai ser aplicado de legislação para o processo eletrônico. Cuidado, existem situações onde há peticionamento eletrônico e não é processo eletrônico, tá? Processo eletrônico tem que ter as duas funcionalidades exclusivamente. Suporte no meio exclusivamente eletrônico e envio das petições exclusivamente pelo meio eletrônico. Se eu tiver as duas funcionalidades, eu tenho processo eletrônico, tá? Como o doutor Salata falou, 2013 foi a grande confusão. 2013 para 2014, que foi o momento onde o processo eletrônico foi inserido efetivamente na justiça comum. Isso trouxe uma grande confusão para vocês, uma grande preocupação, porque era uma coisa nova, uma inovação, e trouxe ali uma revolução naquele momento. Não sei se vocês sabem ou não, vocês vão atravessar uma nova revolução. Ela deve acontecer agora no final do ano que vem, talvez muita sorte em 2017, que é a unificação do sistema. Ou seja, já está definido pelo CNJ e vai haver uma unificação. Todos os processos eletrônicos vão ter que seguir um padrão só. Não vai poder ter vários tipos de processo eletrônico. Vai ter que ser apenas um. Eu posso dizer para vocês, na experiência que eu tenho, para mim o melhor peticionamento eletrônico é o STF e STJ. Tudo numa página só, menos complicado, mais dinâmico e mais rápido. Até o uso dos arquivos, formato de arquivos e tamanho padrões utilizados é o melhor. O exame de autos, para mim, o melhor é o do Tribunal de Justiça de São Paulo, o ESAGE. Para mim é o melhor. Do Rio de Janeiro também é muito bom, mas eu acho que o do ESAGE é o melhor que tem. O mais, para não usar uma palavra pejorativa, o mais desgastante, vamos dizer assim, o desleal, vamos dizer assim, é o Juizado Especial Federal. E com certeza o mais poluído é o PJE, o Projude do Paraná e Goiás. Pará, Goiás, Pará, Paraná, o Projude é o mais poluído. Só que o mais difícil para vocês trabalharem é o PJE. E quer queira, quer não queira, o adotado foi o PJE. Então o ESAGE ele vai sumir. Ele está com os dias contados e vai ser substituído pelo PJE. Então o Tribunal de Justiça vai ter que adaptar o sistema, abandonar o sistema ESAGE e adotar o sistema PJE. Não tem jeito, doutor. Está definido pelo CNJ, terá que ser adotado. Não vai adiantar a gente gostar desse ou daquele. Vai ter que adotar o PJE. Tá? Na minha ótica, o PJE é mais complexo. O ESAGE trabalha com um único tipo de arquivo. O PJE já trabalha com 2 e até o final do ano entram mais 2. Uma distribuição no ESAGE leva 3, 4, 5 minutos no máximo. Uma distribuição no PJE não leva menos do que 20 minutos. Dentro das novas capacidades exigidas ao advogado, até hoje vocês conheciam 3 capacidades clássicas do processo: ser parte, estar em juízo e capacidade postulatória. A doutrina, incluindo-se a mim, entende que nasceram 2 novos requisitos ao advogado, além da capacidade postulatória: credenciamento e habilitação. No ESAGE, a habilitação só é exigida em processos de segredo de justiça. Já no PJE, essa habilitação é exigida em todos os procedimentos. Então o PJE ele é mais complexo, ele é mais chato, ele é mais difícil, ele vai exigir mais de vocês. Tá? Então vocês também têm que se preparar em relação a isso. Não é só novo Código de Processo Civil. Tá? Novo Código de Processo Civil. Vacatio legis 1 ano, ele entra em vigor o ano que vem, 16 de março do ano de 2016. Tá? Essa é a legislação que trata do novo Código. Sugestão: se eu fosse estudar o novo Código, não começaria pelo artigo 1º, começaria pelo livro complementar. Por quê? Por incrível que pareça, o novo Código estabelece que muitos procedimentos ainda seguirão o procedimento do Código de 73. Então é uma situação ruim, porque tem muita coisa que ainda não vai mudar, vai continuar no Código 73. Então é melhor vocês darem uma olhada nesse livro complementar para saber o que vai efetivamente ser aplicado ou o que não vai ser aplicado por esse Código novo. Tá? Eu não estou aqui para falar especificamente do Código de Processo Civil, mas sim dos procedimentos eletrônicos nesse novo Código de Processo Civil. Mas eu dou para vocês algumas situações inovadoras nesse Código de Processo Civil novo. Tá? Ele me parece menos técnico. Ele é um código mais simplificado.
Ao contrário de 73, que já era um código remendado, muito cheio de remendo ao longo dos anos, ele exigia tecnicamente de vocês muito mais. Número de peças, incidentes, recursos. E esse código novo ele traz uma simplificação. Quer queira, quer não queira, é um código pró-advocacia. Não é um código pró-magistratura. Não sei se os juízes gostaram, provavelmente não vão gostar, vão se irritar profundamente, tá? Devido a uma série de circunstâncias estabelecidas nesse código. É um código feito para a advocacia, próprio para a advocacia, e vai facilitar em muito a vida dos advogados. Simplifica a forma de defesa, tá? Acaba, por exemplo, com o agravo retido, acaba com embargos infringentes. O agravo de instrumento agora ele é simplificado. O agravo de instrumento ele é simplificado no sentido de que agora é elencado todas as hipóteses que serão admissíveis esse agravo de instrumento. Tá? O número de peças muda de 4 para 7. Você tem 12 hipóteses de interposição desse agravo de instrumento. Tá? Então todas as situações novas mudam. Tá? A ideia, a doutrina está entendendo que esse agravo retido vai se transformar num agravinho, em algo que seria uma preliminar da apelação. Tem uma série de circunstâncias aí que vão se alterar. O prazo processual muda, porque não há mais contagem em dias de feriados e finais de semana. Tá? Mas, de uma maneira geral, são esses pontos principais, vamos dizer assim. Principalmente dois aspectos. Primeiro, a grande vedete é o princípio do contraditório. O juiz hoje não pode mais, hoje não, a partir do ano que vem, não poderá mais se manifestar ou decidir algo sem ouvir as partes, mesmo em situações de ofício, e necessariamente ele vai ter que fundamentar tudo que ele efetivamente decidir. Não vai poder fazer de forma genérica e nem muitas vezes de forma de associação a outra determinada situação processual. Tá? E uma grande relevância também é o aspecto da conciliação. Todos os procedimentos agora passam até audiência, então essa audiência de conciliação passa a ser importante, algo como se é no seu trabalho. Vai ter que haver audiência de conciliação sempre nos procedimentos. Vocês vão ver um pouco à frente que isso tem alguns instrumentos que vão simplificar isso. Tá? Teoria da despersonalização da pessoa jurídica agora é elevado a uma questão processual mesmo, com critérios próprios para adoção, então para aquela discussão de doutrina e de jurisprudência, mas de uma maneira geral é isso que vocês vão encontrar. Só que, na minha visão, por conta do que eu vou mostrar para vocês agora, o Código de Processo Civil ainda tem um problema em relação ao processo eletrônico. Se vocês olharem esses dados de março desse ano, isso, ao longo dos anos, foi a distribuição de processos eletrônicos e processos físicos. Ou seja, desde 2002 até 2014, a barra em azul é processo físico, papel. Vermelho é processo digital. Se nós olharmos em 2014, não chegava ainda a 40% de distribuição físico-papel. Se nós olharmos no começo deste ano, nós ainda temos menos de 33% de distribuição eletrônica e o resto ainda físico-papel. Segundo decisão do TJ São Paulo, até o dia 31 de dezembro deste ano, todos os procedimentos serão eletrônicos à distribuição. Ou seja, até dia 31 de dezembro, todas as comarcas, varas, fóruns no estado de São Paulo serão exclusivamente eletrônicos. Tá? E se você olhar o acervo total, isso é o que tem em tramitação físico e o que tem em tramitação digital. Quase 91% físico papel e o resto digital. Isso quer dizer o quê? Que nós ainda vamos trabalhar com processo físico papel durante muito tempo. Por quê? Porque o ESAGE adotou a filosofia de que o que começa físico termina físico. O que começa digital termina digital. É diferente do sistema adotado pelo PJE, que o que começa físico tende a terminar eletrônico. São situações diferentes. Por causa disso, muito provavelmente por causa disso, o Código de Processo Civil ainda é um código preocupado com o processo papel e não com o eletrônico. Ele traz avanços ao processo eletrônico? Traz. Ele traz o processo eletrônico já como um autor próprio, como um integrante desse cenário? Sim. Mas ele não é um código que está totalmente
preocupado com o processo eletrônico. Ele ainda privilegia o processo papel. Essa é a verdade. Tá? Você pode ver isso claramente se você analisar os artigos 439, 440 e 441. É claro que o processo físico-papel ainda tem muita importância como processo convencional, porque ele ainda vai demorar muito tempo para assumir. Eu calculo em São Paulo algo em torno de 10 anos ou mais. Desapropriatórias, esse Eli Lopes Meirelles, aí, esse fórum da Fazenda Pública, esse mundaréu de execuções fiscais e desapropriatórias, isso vai levar anos para ser consumido. Tá? Outra situação que vocês têm que se preocupar. O Código de Processo Civil muda algumas coisas do processo eletrônico, como, por exemplo, ciência ficta, que já é adotada no PJE, e outras circunstâncias. Por conta disso, isto daqui é o que regula o processo eletrônico na Justiça do Trabalho e na Justiça Comum, as resoluções e portarias. Como o Código de Processo Civil novo muda muita coisa do processo eletrônico, isto daqui vai ter que se adaptar. Então, no começo do ano, além de se preocupar com o novo Código de Processo Civil, vocês têm que se preocupar também com essas resoluções e provimentos, principalmente do ESAG. Justiça do Trabalho talvez nem tanto, porque o seu trabalho só aplica o Código de Processo Civil raramente. Tá? Agora, o caso do ESAG, não. O caso do ESAG, ele necessariamente vai ter que alterar situações. Então, o Tribunal de Justiça de São Paulo vai ter que mudar esses provimentos e resoluções no começo do ano, para adequar esse sistema eletrônico ao novo Código de Processo Civil. Vocês têm que ficar atentos ao começo do ano, porque deve vir alguma coisa. Tá? Isso era o que era tratado no Código de 73 sobre processo eletrônico. Ou seja, 11 oportunidades se tratava do processo eletrônico no Código de 73. Já no Código atual, 81 vezes é tratada a palavra eletrônica e 10 vezes a palavra digital. O que quer dizer isso? Que o Código de Processo Civil novo trata do processo eletrônico efetivamente. Eu ainda acho que não é um código totalmente voltado para o eletrônico, mas ele traz a relevância do processo eletrônico agora efetivamente, ao contrário do 73, que era uma coxa de retalhos. Tá? Você veja que 81 vezes é tratada a expressão eletrônico e 10 vezes a parte digital. Ou seja, ele trata agora do processo eletrônico efetivamente de uma forma grande, peculiar, característica, certa, direta. Tá? Grande vedete, correspondência eletrônica. A correspondência eletrônica passa a ser uma coisa importantíssima na vida de vocês. Tá? Intimações, citações, Ministério Público, Procuradoria da Fazenda, peritos judiciais, tudo seguirá, às vezes, correspondências eletrônicas, intimações eletrônicas. Doutores, vejam o seguinte, na peça inicial, está descrito que você vai ser obrigado a descrever o endereço físico e o endereço eletrônico do advogado e da parte. E na procuração, tanto pelo autor como o réu, vai ser obrigado a escrever o endereço físico e o endereço eletrônico, de advogado e de parte. Doutores, eu não sei o que vai ser aplicado. O código entra em vigor, não se sabe o que vai acontecer, mas o que acontece é que está previsto que, se eu não indicar na peça inicial o nome, o endereço físico, o endereço eletrônico do advogado e da parte, a petição tem que ser considerada inepta. Se isso vai ser aplicado, não sei. Está lá no código. Eu tenho que indicar. Então, eu, se fosse vocês, uma sugestão. A partir de hoje, começaria a trabalhar da seguinte forma. Já a partir de hoje, para se adaptar ao novo código, já coloca o endereço físico e o endereço eletrônico, tanto de vocês como da parte. Agora, vocês podem estar pensando aí, eu sei tudo que vocês vão perguntar. O que faz com aquela parte que não tem e-mail? Doutores, se você estiver advogando para um médico, para um executivo, eu acho que não dá para dizer para o juiz que esse cara não tem e-mail. Então você coloca o e-mail corretamente. É evidente que se você estiver fazendo uma reclamação trabalhista para uma pessoa mais humilde, um trabalhador, um servente de pedreiro que foi contratado numa consultora, ele não deve ter e-mail. Então você esclarece. Na petição inicial, coloca o endereço físico eletrônico de vocês e da parte, o endereço físico é esse, e esclareço que o endereço eletrônico ele não dispõe,
Porque não tem dinheiro, não tem recursos e uma série de coisas. Apesar que hoje em dia todo mundo tem endereço eletrônico. Mas são situações. Não sei o que vai acontecer. O fato é que está descrito que todo mundo tem que ter. O advogado não pode se excusar. Ah, não, eu não tenho e-mail. Não, não tem jeito. Vai ter que ter e-mail. E desculpa o que eu vou falar para vocês. Esse e-mail tem que ser constante. Não pode ser aleatório. Não pode ser aquela coisa, na quinta-feira é um, na sexta é outro, na segunda é outro. Esquece a senha, cria um novo. Não pode. Esse e-mail tem que ser constante ao longo do tempo. Senão vocês vão encontrar algum tipo de dificuldade depois para trabalhar. Tá? Já está prevista a citação por e-mail. Tá? Só que depende de regulamentação. Vai vir. O CNJ vai esclarecer meios para que isso seja feito. Provavelmente uma lei vai ser publicada para trabalhar com essa citação por e-mail. Mas que há necessidade e que isso virá, virá. Não tem outro jeito. A grande preocupação que eu tenho é o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. O parágrafo 2º, as pessoas jurídicas de direito público. Todas elas passam a ter citações e intimações por e-mail. Tá? Então vejo a seguinte situação, não sei se tem algum procurador do município ou não. Aqui todos advogados? Todos advogados? Parabéns pelo dia de ontem. Ninguém do Poder Judiciário? Sim? Opa! Poder Judiciário, qual deles? TJ São Paulo? Legal. Você é escrevente? Que legal. Ah, que legal. Funciona da seguinte forma, doutores. Um procurador do município. Hoje ele está na procuradoria, ele recebe do oficial de justiça duas citações, amanhã ele recebe mais duas, na quarta ele recebe mais duas, e ele vai controlando o prazo. Só que agora, por conta do parágrafo 2º, evidentemente que ela não vai fazer o seguinte, ela não vai receber os processos, preparar uma intimação, uma citação, e enviar uma na segunda, ou na terça, ou na quarta. Ela vai acumular todos na semana, e vai mandar 82 na segunda-feira para ele. Outra situação é o parágrafo 1º. Advogados de pequenas, microempresas, médio porte e grande porte. Médio porte e grande porte vai encontrar uma dificuldade para trabalhar, porque serão citados também da mesma forma. Então, você é advogado de uma empresa de grande porte ou de médio porte que está cheio, em vez de você receber a citação do oficial de justiça, uma na segunda, uma na terça ou na quarta, você vai receber 102 na terça-feira. Então vai tornar-se talvez aí mais difícil? Vai se tornar mais difícil. São situações perigosas, são situações complicadas. Está no código, acho que tende a ser aplicado, tende a ser utilizado. Como é que eu sei se uma empresa de grande porte ou médio porte ou pequeno porte? Faturamento anual, definido pela Receita Federal. É isso que vai estabelecer se a empresa tem grande porte, pequeno porte ou médio porte. Tá? Pode falar, doutor. Também. Vai se formar convênios para que você possa receber isso através de e-mail eletrônico. Doutor, você imagina você, advogado de uma empresa, por exemplo, uma empresa de ônibus, esses consórcios, reclamação trabalhista, deve ter 2 por dia ou 3 por dia. Só que em vez de você receber 4 ou 5 por dia, você vai receber 72 na segunda-feira. Não sei como é que vai ser. Pelo menos está no código. Se vai ser aplicado, eu já não sei. Tá? Agostinho, precisa usar o microfone? Se eu desligar, não tem jeito de gravar? Não, eu queria não usar o microfone. Não tem jeito, né? Não tem jeito, né? Aqui não tem jeito. A sede não tem jeito. Doutores, artigo 190. Para mim, uma das maiores inovações do Código de Processo Civil novo. Tá? Já existia algo parecido, já existe algo parecido no de 73, mas agora foi levado a um grau máximo. Tá? O artigo 190 estabelece que as partes, por meio de seus advogados, podem mudar os procedimentos processuais. Eu estou numa audiência com ele. O juiz fala para nós assim, bom, eu vou dar prazo para alegações finais para vocês,
10 dias, o prazo comum para o processo eletrônico. Aí eu e ele viramos para o juiz e falamos assim, não, doutor, 180 dias. Como assim 180 dias? Eu estou dando 10. Não, mas não é você mais que manda. O artigo 190, se nós decidimos 180 dias, será 180 dias. E você tem que aceitar. É simples assim. Tá? E a grande, doutores, abram a cabeça, expandam a cabeça, entendam as ferramentas que vocês têm na mão. O ordenamento jurídico muda e altera situações importantíssimas. A palavrinha-chave está no final ali. Antes ou durante. Antes ou durante. O que eu estou fazendo com ele é durante o processo. Mas o mais importante é o antes do processo. Por quê? Eu fiz um contrato de locação semana passada. É um contrato de adesão? Não é. Eu acho que num contrato de adesão eu não poderia fazer isso. Mas num contrato de locação que tem discussão de cláusulas, eu botei o seguinte. Cláusula, acho que era 28, 27, sei lá. Nos termos do artigo 190 do novo Código de Processo Civil, que entra em vigor o ano que vem, estabelecem as partes de comum e inteiro acordo que será aplicado às ações de despejo promovidas por conta desse contrato, que os prazos todos são reduzidos para 5 dias, não há necessidade de caução em liminar e nem execução provisória. Coloco lá que os honorários sempre serão 20% sobre o valor da causa ou sobre o valor da condenação, o que for maior, e coloco uma série de coisas lá que evidentemente são a favor do locador. Mas nada me impede que eu faça isso. Ela disse para mim assim, eu não assinava se eu fosse advogada. Só que eu falei para ela, mas eu não entrego a chave para você. Então, numa discussão de contrato, vocês podem colocar isso. Agora, o que isso é importante para o processo eletrônico? Está dito que eu posso alterar deveres, ônus, faculdades, deveres processuais. Na teoria clássica do processo, vocês têm situações que são conhecidas como faculdade e outras como responsabilidade. É o que a gente chama de ônus processual e dever processual. Ônus é uma faculdade, eu posso ou não adotar. Dever processual é responsabilidade, é obrigação, eu tenho que assumir. No ônus, a sanção não está ligada diretamente. No dever processual, está ligada diretamente. A sanção é aplicada. E eles chegaram à conclusão que o uso do processo eletrônico é um dever processual. Por esse acórdão no Tribunal de Justiça de São Paulo. Só que o artigo 190 fala que eu posso alterar deveres processuais. Então eu acho que eles criaram um precedente perigoso. Ele não gosta de processo eletrônico. Eu também não. Nos termos do artigo 190, a gente estabelece para o TJ que o processo tem que ser convencional ao papel. Teoricamente é isso. Se o artigo 190 fala que eu posso mudar deveres processuais, poderíamos acordar de não fazer no meio eletrônico, fazer no meio papel. Talvez a solução seja isso. De que o processo eletrônico é um procedimento de ordem pública. Não poderia ser convencionado pelas partes. Vou dar um exemplo para vocês poderem entender isso. Exceção de pré-executividade ou embargo sem penhora. É um instrumento processual de defesa criado pela advocacia. Ele foi criado num momento onde não existia a possibilidade de embargar sem penhora. Com a mudança da execução, você hoje pode embargar. Então, hoje, essa exceção de pré-executividade é basicamente usada só em pedido de cumprimento de sentença. Mas quando ela foi criada, a exceção de pré-executividade, ela foi criada justamente como uma medida processual para resguardar questões de ordem pública. Esse era o fundamento. Então, pode ser que o fundamento seja de que o processo eletrônico tem que ser aplicado, independentemente de tudo, porque é uma questão de ordem pública. Tá? Mas eu não sei o que vai acontecer se você aplicar 190. Pode ser que uma discussão qualquer chegue à conclusão que você pode mudar o suporte desse processo. Tá? Contagem. Começou a se discutir o seguinte, se o que vale é o que está no site, ou se vale é o que está no extrato do processo. Tá? No processo, o oficial faz uma certidão, junta a certidão, ele assina digitalmente e insere no processo. Se eu usar ferramentas eletrônicas, eu sei que momento que aquilo foi inserido, tá? Que data aquilo foi inserido, tá?
Só que, no extrato do processo, às vezes a data é outra. E começou a se discutir o que valeria, se um ou outro. Eu entendo que o que vale é o que está no processo. Só que eu sou voto vencido. A ideia dos tribunais, principalmente do STJ, é que o que vale é o que está no extrato do processo. Tá? Mas como tem discussões, pode ser que vocês discutam nesse lado, ou num sentido ou no outro. Dá para vocês brigarem ou coisa do tipo e assim por diante. Tá bom? Prazo em dobro. Hoje, como é que está essa situação? Os tribunais, inclusive o de Justiça de São Paulo, entendem que não existe mais prazo em dobro em processo eletrônico. Quando eu falo prazo em dobro, eu estou falando procedimentos onde eu tenho mais do que um advogado representando partes diferentes. Eu não estou falando do prazo quádruplo de pessoa jurídica de direito público. Nessa situação, para mim é claro que acabou o prazo em dobro. O TJ decide dessa forma, os tribunais federais decidem dessa forma. Porém, o STJ, há 2 meses, deu uma decisão dizendo o seguinte: continua havendo prazo em dobro, mesmo nos processos eletrônicos. Isso só vai acabar com a entrada do novo código. Tá? Bom, vocês podem ter certeza absoluta. A partir do novo código, acabou o prazo em dobro. Isso foi pacificado. Agora, pelo artigo 229, não existe mais prazo em dobro em processo eletrônico. Mas eu acho que a partir de agora já deveria tomar cuidado com isso, para evitar um tipo de desgaste, alguma coisa assim, tá? Uso dos documentos eletrônicos que não permitem digitalização. Existe uma série de documentos que não dá para digitalizar. Uma planta, um raio-x, natureza. Volume, 500 páginas, 600 páginas. Nessa situação, você deve usar o artigo 11, parágrafo 5º da Lei do Processo Eletrônico, que está repetido no Código de Processo Civil Novo, que estabelece que você deve fazer uma petição eletrônica, informar o juiz que prova que é essa, e fazer a entrega desse documento no cartório em 10 dias. Não precisa levar petição, não precisa levar nada. Você só faz a petição eletrônica e leva a prova. No cartório vai ser feito um documento eletrônico que vai ser inserido no processo e ele vai te dar uma cópia para você ter como recibo. Não precisa levar nada. Eu fui a um cartório. Cheguei no final da tarde. Também sacana, né? Cheguei às 6h45 da tarde, né? Falei, olha, eu fiz uma petição eletrônica, eu estou querendo entregar essa prova aqui, né? Não vou falar a cidade. Ah, doutor, você precisa me dar uma petição. Petição do quê, Manuel? Isso aqui é processo eletrônico. Não tem. É só entregar e o senhor me dá um recibo. Aí veio outro do cartório. Não, mas o senhor precisa trazer uma petição. Joaquim, isso aqui é processo eletrônico, não é processo físico papel. Aí todo o cartório decidiu que ia subir para falar com o juiz. Falei, subam para falar com o juiz. Não, pelo amor de Deus, não é só... É que eu sei que vocês também não têm treinamento. Vejam, ela até está aqui para tentar entender um pouco tudo isso e tudo, porque não tem treinamento, ninguém informa nada. Subiu o cartório todo, sem exceção. Umas 5 ou 6 pessoas. Fiquei esperando lá. Só desceu um. O senhor tinha razão. Eu vou fazer o recibo para o senhor e vou entregar. Então é só isso. Não tem grandes confusões, nem nada, entendeu? É entregar e acabou. Tá? Devolução do prazo. Fala, doutor. Doutor, pode ser... Bom, vamos fazer uma separação. Tudo que eu estou falando aqui, eu estou falando Justiça Comum do Estado de São Paulo. Porque tem outras que têm outro tipo de orientação. Fica difícil eu falar para vocês de processo eletrônico Brasil inteiro, porque cada lugar tem um jeito. Justiça Comum do Estado de São Paulo. Não tem o que fazer. Qualquer coisa, se a distribuição for exclusivamente eletrônico, tem que ser eletrônico. Pode ser mandado de segurança, uma tutela antecipada, tudo tem que ser eletrônico. Eu estou em Birigui hoje, sábado à noite, alguém está morrendo, eu preciso de uma liminar. Vou fazer no papel e levar lá na casa do juiz? Não. Eu vou fazer eletrônico, distribuir e vou falar com ele. Não tem como fazer não ser eletrônico. Existe uma certa confusão se você estiver procurando algumas situações específicas, porque a liminar é ali na Barra Funda. Tá? Quando você encontra... Esse problema da gravação é um problema sério, você não pode falar certas coisas.
O juiz de primeira instância ele entende isso melhor. O desembargador é complicado. Ele nega a sua liminar porque está tudo eletrônico. Ele não quer ver nada eletrônico, porque não tem acesso, é complicado. Mas a orientação do Tribunal de Justiça de São Paulo é fazer tudo exclusivamente eletrônico. É diferente do PJE, que tem uma outra instrução e uma outra orientação, dependendo do que estiver acontecendo. Eu sei tudo que vocês vão falar e perguntar. Então, mas tem que ser eletrônico. Agora, o juiz de primeira instância ele recebe isso melhor. O desembargador que está de plantão lá é complicado. Você precisa conversar muito com jeito. Fala, doutor, eu entrei com agravo de instrumento, não foi analisada a liminar. O senhor pode analisar para mim? O cara está morrendo, está de ponta cabeça, está sangrando, precisa dar um jeito. Precisa conversar tudo com muito jeito, com muita calma. Devolução do prazo. Se é uma coisa que não existe no processo eletrônico, é devolução do prazo. Tomem muito cuidado. A simples saída do ar não quer dizer que vai devolver prazo, tá? Necessariamente tem que existir situações para devolver esse prazo, tá? Então, por exemplo, ficou fora do ar ontem, da 1 da tarde a 1h55 da tarde, não vai devolver prazo. Existem situações claras agora para devolver prazo. Primeiro, o que tem que estar fora do ar é o sistema ESAGE. Não é o seu computador, a sua internet ou São Paulo inteiro. São Paulo pode estar fora do ar e o ESAGE está no ar. Teoricamente não vai devolver prazo. Precisa estar o sistema deles fora do ar. E nessas circunstâncias, das 6 da manhã às 11 da noite, por mais de 1 hora, somado consecutivo, devolve o prazo. Das 11 da noite à meia-noite, por mais de 1 minuto, devolve o prazo. E da meia-noite às 6 da manhã, por qualquer prazo fora do ar, não devolve prazo. Tá? Seja 1 minuto ou 6 horas, não vai devolver prazo. Isso tem que acontecer em dias úteis. Está aqui um agravo, uma decisão para vocês entenderem. Tá? Aqui tem um exemplo para vocês de indisponibilidade do TJ. Essas indisponibilidades têm que estar anotadas no site. Tá? É assim que tudo isso funciona. Tá bom? O Brasil adotou a teoria da recepção, ao contrário de outros processos eletrônicos ao longo do mundo. O que vale é o local da entrega da petição, e não do envio da petição. Está aqui a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ah, mas qual que é a importância disso? Doutores, o Brasil tem 4 fusos horários contados da esquerda para a direita. Eu posso estar em Roraima, às 11h30 da noite, e o mesmo instante temporal é 1h30 da manhã em Brasília. Então precisa tomar cuidado para onde você está enviando essa petição, por conta dessa questão da computação em nuvem. Tá? O processo eletrônico é o maior exemplo da computação em nuvem. Tá? Portanto, se você estiver peticionando, você precisa tomar cuidado de para onde você está peticionando. Porque não existe mais protocolo integrado, o funcionamento é 24 horas, não há mais conclusão, há uma série de situações que se alteram por causa dessa computação em nuvem. Se vocês olharem esse exemplo aqui, é claramente isso que eu falei. É um escritório de advocacia que peticionou às 11h30 da noite para Brasília. Só que Brasília já era 1h30 da manhã. Perderam o prazo. São 4 fusos horários. Menor para a esquerda, maior para a direita. Basta trabalhar da seguinte forma. Estou no Paquistão, fazendo uma petição para o Juizado Especial da capital. Use o horário de Brasília. Você vai estar sempre dentro do horário. Só escapa um, que é Fernando de Noronha. Só que Fernando de Noronha pertence à comarca de Recife. Tranquilo. Usa Brasília. Usou Brasília, você vai estar sempre dentro do horário. Esteja você onde estiver no Brasil. Tá? Doutores, não adianta eu ser leviano. Eu vou explicar isso de uma forma talvez simplificada e não de forma talvez adequada. Eu preciso de 1 hora para explicar tudo isso e entender todas as consequências disso. Tá? Ciência ficta. Todas as intimações seguirão um padrão novo de intimação, que não é mais a disponibilização no diário oficial. É uma disponibilização num painel eletrônico. Não é uma correspondência eletrônica, não é um e-mail. Ele não vem atrás de você. Ele está disponível num painel de controle, num painel eletrônico. Linhas de comando estabelecem linhas de intimação que vão estar cor vermelha e lacrados. Andréia, entra para mim no meu processo e dá uma olhada para ver qual é o despacho que entrou. Não dá, ela não consegue ver enquanto eu não abro a intimação. O push vai mandar a informação? Não vai mandar enquanto a intimação não abrir. Enquanto você não abre a intimação, ninguém consegue visualizar.
Abriu, clicou. Primeiro é exclusivo do advogado, ninguém mais pode fazer. Só o advogado pode fazer com o uso do certificado digital. Abriu, torna-se publicada. Você examina a intimação, no primeiro dia útil começa a contar o prazo. Tranquilo. O problema é você não abrir a intimação. Você não abrir a intimação tem sérias consequências. O abrir não é o grande complicador. O grande complicador é não abrir. Tem alguns outros complicadores, como por exemplo, existem tribunais que trabalham com bases de dados diferentes, primeiro e segundo grau. Então você precisa, no mesmo tribunal, abrir várias bases de dados. O TJ, por enquanto, está trabalhando com uma base de dados só. Outra situação, o Tribunal de Justiça não tem esse painel de controle. Então ele vai ter que adaptar isso ao ESAG. Tudo isso vai vir para vocês. Se você não abre essa intimação, essa intimação não vai ficar infinitamente fechada. Vai se contar 10 dias e no 11º dia está confirmado. Tenha você visto ou não tenha visto. Muda de cor, de vermelho para azul, e ela é como se você tivesse visualizado. Então, se você não abrir, complica a vida de vocês. Porque você pode realmente não abrir, ela se torna confirmada e você acha que viu. Mas você fala, mas eu estou acompanhando. Não está, doutores. Uma coisa é você ter 10 processos. Na hora que você tiver 100, você se perde. Tá? Outra circunstância. Existe uma série de discussões de magistrados no seguinte sentido. Esses 10 dias, primeiro, não obedece ordem legal, processual de prazo. Ou seja, ela pode ser inserida num sábado e começar a contar os 10 dias. O 11º dia, ela se torna confirmada, se o dia for útil. Só que, existem alguns que entendem o seguinte, 11º dia confirmou, 12º dia disponibilizou, 13º publicou. Já outros entendem que 11º confirmou, 12º publicou. E já outros entendem que no 11º publicou e começou a contar. Então, o não abrir é um grande problema na vida de vocês. Tá? Levando em conta os prazos processuais, levando em conta a contagem dos prazos que muda, levando em conta que uma semana tem 7 dias, levando em conta que você tem 10 dias para abrir, você não precisa abrir todo dia. Você pode abrir exclusivamente 2 dias. Isso que é importante. Terça e sexta. Eu criei esse método para vocês poderem trabalhar. Terça, na pior das hipóteses, publica na quarta. E você tem o final de semana. Se você abrir na sexta, começa a contar na segunda. Isso é interessante. Não abrir todo dia, porque também vira uma loucura. Tá? Mas vocês têm que tomar cuidado com essa questão da ciência ficta, porque ela vem. Tá bom? Tem uma certa discussão, eu não sei como é que vai ser interpretado, se você olhar o 224, o 270 e o 272, porque uma hora fala em intimação por diário oficial, outra hora fala em diário eletrônico. Então, eu vejo ali uma certa contradição e antagogia ali desses artigos. Não sei como é que vão ser interpretados. Eu acho que vai trazer polêmica e vai trazer confusão. Tá? Uso cronológico de processos. Isso é uma novidade instituída pelo Código de 2015, que fala o seguinte, que os processos terão que seguir uma ordem cronológica. Não poderão mais ser julgados ao prazer do escrivão, ou diretor da secretaria, ou juiz, ou tribunal. Não sei como é que os juízes vão receber isso. Doutores, é o seguinte, eu tenho um processo de 2009, pronto para sentença, e o juiz da sentença num processo de 2014. Não pode. Ele tem que julgar primeiro o meu, para depois julgar o de 2014. O Código estabelece que há necessidade do tribunal estabelecer listas. Listas onde você vai ter a ordem cronológica desses processos. Eu acho que o processo eletrônico vai ser mais fácil de você controlar tudo isso do que o processo físico papel. Não sei se isso vai ser aplicado. Não sei como é que os tribunais vão entender isso. Os mais velhos vão lembrar disso. Na década de 50, o Brasil foi jogar com a Rússia. E o técnico era o Fiola. E ele chamou os jogadores e falou assim, olha, nós vamos fazer tal coisa, tal tática, e os russos vão tomar o gol. E nós vamos fazer tal coisa e vamos ganhar o jogo. E o Garrincha, naquela ingenuidade dele, falou assim, mas vocês combinaram isso com os russos? Então, vocês combinaram isso com o tribunal? Não sei o que o tribunal vai fazer.
Se o tribunal vai entender, vai aceitar isso, vai trabalhar com isso, já não sei. Que está no código, está no código. Tá? O livro 4, título 1, capítulo 1, seção 2, 193, 199, trata do processo eletrônico exclusivamente. Traz certeza, traz segurança, traz amparo. Agora o processo eletrônico é tratado como ator. Para mim, na minha visão, não é o ator principal, mas já é um ator coadjuvante. Está claro todo o procedimento, tudo como vai acontecer, todas as situações envolvendo esse processo eletrônico e assim por diante. Algumas coisas são perigosas. Primeiro, guarda a regulamentação. Tem muita coisa que ainda depende de regulamentação do CNJ. É aquela coisa típica do Brasil. Não pode subir em árvore, mas precisa de uma lei complementar para dizer o que é subir na árvore. Então, algumas coisas ainda serão necessárias a serem feitas. Outra coisa que eu acho perigosa, que é esse parágrafo único, que é um precedente perigoso. Esse parágrafo único fala que os advogados que estiverem numa comarca onde não existirem meios eletrônicos, e isso quer dizer não existir unidade facilitadora no fórum, o tribunal é obrigado a trabalhar com o papel. Eu estou em Leme. Leme, que eu saiba, ainda não é eletrônico. Estou lá, mas eu tenho um processo no Fórum Central que é eletrônico. Por conta do parágrafo único, teria que fazer o seguinte: eu faço uma petição papel, entrego para o TJ e o TJ é obrigado a manipular e colocar no processo eletrônico aqui na capital. É um precedente perigoso. Também não sei como é que o tribunal... É o que eu falei, não sei se combinaram isso com os russos. Precisa ver o que eles vão fazer. Se eles vão aceitar isso ou não. Mas é um precedente perigoso. Tá? Uso... Tem uma situação que está acontecendo hoje, que é muito comum, que vocês têm, principalmente no seu trabalho, que é a seguinte: o juiz faz audiência e, com fé pública que ele tem, ele pode descrever o que aconteceu na audiência e assina sozinho, digitalmente. Doutores, quesito em 10 dias, assistente técnico em 5 dias, perícia em 30 dias, boa tarde. Ninguém assina nada, ninguém recebe cópia de nada e tudo. Eu sempre achei que no processo eletrônico duas situações eram perigosíssimas: audiência e segredo de justiça, que eram os grandes complicadores. Pelo menos isso aqui foi corrigido. Agora é obrigatório a assinatura de todo mundo. Todo mundo tem que assinar. Todo mundo que participar. As partes, juízes, promotor, todo mundo vai ter que assinar. Vai ter que mudar, vai ter que voltar ao sistema antigo. As partes vão assinar de forma cursiva, o juiz digitaliza. Só que o advogado que só assina digitalmente vai ter que estar com o certificado digital no bolso para poder assinar digitalmente na hora da audiência. Tá? Acredito que será adotado dessa forma. Tá? Gravação de audiência. Está definido que pode se gravar a audiência. É o que eu sempre disse, já escrevi em CAASP, em várias revistas e tudo. O processo eletrônico vai se tornar uma grande revista eletrônica. Não tem jeito. Tá? Precisa ter entendimento e clareza de que esse processo vai se tornar uma revista eletrônica. Eu vou analisar, eu vou ler a petição inicial, depois eu vou ouvir o depoimento, depois eu vou ouvir as partes, eu vou ouvir a oitiva das testemunhas, eu vou assistir a prova pericial e assim por diante. E estamos caminhando para isso. Tá? Uso dos documentos eletrônicos. Se manteve o que já tinha na lei do processo eletrônico. O que é importante para vocês? Os documentos físicos têm que ser digitalizados e assinados digitalmente. Devem ser guardados durante o processo, durante a fase da ação rescisória. Fase da ação rescisória. Período da ação rescisória. Não estou falando 2 anos. Se hoje é 2 anos, guarda por 2 anos. Se amanhã mudar o prazo, tem que guardar por esse prazo da ação rescisória. O juiz pode entender, se for conveniente, que esse documento fique guardado no processo. Tá? Existe agora um princípio chamado de equivalência do documento físico ao eletrônico. E é isso que se baseia tudo isso. E o artigo 225 torna-se cada vez mais relevante, do Código Civil. 225 do Código Civil. Se eu tiver dúvida de um documento eletrônico, eu tenho que fazer uso da impugnação no primeiro momento adequado, sob pena de preclusão. Tá? E repetiu-se no Código tudo que já era adotado em doutrina e jurisprudência. Que os originais são apresentados de forma eletrônica, que são assinados eletronicamente, que têm o mesmo valor do eletrônico. Tá? Só que tem uma situação inusitada.
fala do uso do documento eletrônico no processo papel. É uma situação diferente, mas que o código traz. Da possibilidade do juiz usar o documento eletrônico no processo papel. É o que eu falei, ainda tem preocupação com o processo papel e não com o eletrônico. Tá? Ata notarial. Ata notarial nada mais é do que uma representação de um fato no tempo e no espaço feito por um notário público, que tem fé pública. Isso é muito utilizado na internet, para estabelecer situações envolvendo problemas ocorridos nessa rede mundial de computadores. Você tem um cliente que é difamado numa rede mundial, num site, num blog. Esse conteúdo pode mudar. Então o escrevente faz uma ata notarial e reproduz o que ele está vendo, o que ele está assistindo, o que ele está presenciando ali. E aquilo fica gravado no tempo, no espaço. Tá? Seriam esses exemplos aqui. Ó. Tá? Tem discussão. Eu, pessoalmente, acho que ata notarial dirigida a questões de procedimento eletrônico, questões de internet, provas desse tipo, eu acho que não há prova em contrário. A Sabrina Rodrigues Santos, que tem um livro sobre prova nos meios informatizados, acredita em outra situação. Ela acha que pode ser discutida essa prova. Essa prova não é incontestável. Ela é contestável. Você pode discutir a validade dessa prova. Ela se prende a questões técnicas. Eu estou me prendendo a questões processuais. Tá? Mas vocês têm que abrir a cabeça, como eu falei para vocês. Alguns acham que a ata notarial, agora que ganhou status de prova, ela vai ganhar uma relevância absurda em outras situações. E a principal que estão se falando é a ação de uso capião. Eu sento num cartorário e ele vai dizer, fulano de tal está no imóvel há 30 anos, com ânimo de proprietário e assim por diante, para você entrar numa ação de uso capião. O uso disso aqui é infinito, como meio de prova. Só precisa abrir a cabeça. Tá? Algumas situações novas que estão mudando por conta dessas ferramentas eletrônicas. Olha o que esse oficial de justiça certificou. Isso está nos autos, doutores, está na certidão. Que ele falou que não encontrou a pessoa nem no Facebook. Tá? Tá? Essa outra aqui, o que o oficial fez? Ele gravou em vídeo a citação. Devia ser um cara puta pilantra, né? Que nunca queria receber nada. Aí ele gravou, entregando a citação para o cara para não dar confusão. Tá? Doutores, ferramentas eletrônicas. Todo dia nasce uma nova. Vocês estão acostumados com Bacenjude, Infojude, Renajude, que é o que vocês normalmente usam. Tem uma que eu acho muito boa, que é o Deus nos ajude. Tá, mas ali está ali mais para baixo, ali é que não está o coisa não está pegando. Mas tem novas. Ciel, SegSejude, Infoseg, Renaseg, Renavan, Sigma. Tudo isso é eletrônico. Cada dia nasce uma nova. É que os juízes não passam isso para vocês, porque vocês começam a pedir e tornam um inferno na vida de todo mundo. Tá? Doutores, às vezes a gente fica não é uma rivalidade, fica uma crítica, às vezes absurda, e tal, magistrado, blá, 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 mas doutores, entendo os problemas também que a magistratura entende, os problemas que o Poder Judiciário entende. Às vezes vocês acham assim, o processo eletrônico trouxe para mim uma obrigação que antes era deles. Mas, doutores, tudo que você puder fazer para ajudar o processo, o juiz, às vezes, ele tem 30 mil, 20 mil processos. Todo mundo quer falar com ele, todo mundo quer liminar, todo mundo quer uma solução, todo mundo quer a guia de levantamento. Mas, doutores, ele também é homem como a gente, trabalha, tem que aguentar o Haddad, a Dilma da mesma forma. Essas mesmas situações, casado, os mesmos problemas que todo mundo tem, essa coisa, entendeu? Sabe? Então, entendam também a situação do Poder Judiciário. Não adianta também ser só uma crítica. Vocês têm que usar as ferramentas também de uma forma mais apropriada para que possa encontrar uma solução. Tá? Precedente perigoso também. Fala que o advogado tem que assinar digitalmente os documentos e peças. Eu compartilho da ideia de que a assinatura digital só com certificado digital. Me baseio na lei de criação das chaves públicas, na criação das leis de certificados digitais. Nem é lei, na realidade, mas no ordenamento que criou a ICP. O que quer dizer isso? Para mim, só com certificado digital eu assino.
Assinar digitalmente é conferir valor a um documento físico através do uso de um certificado digital. Só que tem gente, como a Sabrina, que entende outra coisa. Entende que outros meios podem ser utilizados para assinar digitalmente, não só o certificado. Eu acho que só o certificado. Aí você fala assim, mas pô, qual que é a importância disso? Enorme. Eu faço um acordo com ela. Só que a gente faz no papel, eu assino cursivamente, ela também, e ela digitaliza e junta. Então eu assinei de forma cursiva, ela também, e só ela assinou de forma digital. Aí eu não cumpro o acordo. Aí ela tenta executar. Aí eu, em impugnação desse cumprimento de sentença, eu falo assim, mas eu não fiz acordo. Como assim? O senhor fez o acordo? Não. Eu não fiz acordo. Não, mas o senhor assinou. Assinou o quê? Não, assinou... Não, peraí, eu assinei de forma cursiva. A lei do processo eletrônico, o novo código, fala que eu tenho que assinar de forma digital. Se eu não assinei de forma digital, não tem valor. Nem todo mundo leva a ferro e fogo isso. Mas eu já vi, acho que uns 15 dias atrás, 15 dias atrás, uma situação num cartório em que o cara falou a mesma coisa para nós. Não, mas doutor, o senhor assinou de forma cursiva, ela também assinou de forma cursiva, então quem juntou eletronicamente foi ela, então o senhor também tem que fazer uma petição concordando. São situações que são relevantes. Tá? Juntada eletrônica. A juntada passa a ser automática. Hoje o TJ recebe a certidão, a petição fica numa caixa de serviço, que eles chamam, e é liberado através de um comando do funcionário. A partir do ano que vem, acabou. A juntada tem que ser automática. O ESAGE tem que mudar. Isso traz mais segurança, doutores. Se eu protocolo e sei que a petição já entrou, eu fico tranquilo. Isso traz uma relevância muito importante de segurança. Como eu falei, todos os procedimentos têm que ter audiência prévia de conciliação. Inclusive na inicial, agora você não vai pedir a citação, você vai pedir a intimação para uma audiência de conciliação. São coisas que vocês têm que estudar, têm que se aperfeiçoar, doutores, porque é complicado. Tem vários réus, se tiver vários réus, aí todo mundo tem que se manifestar se quer a audiência ou não. Por exemplo, se tem 4, 3 não querem, 1 não quer, o juiz teria que fazer audiência. Aí já está a discussão se todo mundo tem que comparecer. Eu entendi que só tem que comparecer aquele que pediu audiência. Mas é uma série de circunstâncias novas aí que vocês precisam analisar. Agora, tem uma solução para o senhor magistrado, que é substituir essa audiência de conciliação por uma audiência de videoconferência, que pode ser feita por um mediador ou conciliador. Então o conciliador liga para ela, doutora, como é que você está sexta às 2 horas? Tudo bem. Você, sexta às 2 horas, tudo bem? Faz uma videoconferência e pergunta se tem acordo. Se não tem acordo, certifica e está suprida a necessidade da audiência. Isenção do porte de remessa e de retorno. Não existe mais, está definido agora no código, que foi contemplado já em provimentos e resoluções. Desde que o processo seja eletrônico. Desde que o processo principal seja eletrônico, não tem porte de remessa e de retorno. Tá? Dispensa das peças obrigatórias do agravo de instrumento. Tá? Então, se o processo principal for eletrônico, as peças do agravo de instrumento obrigatórias não são necessariamente, não há obrigação de fazer a juntada. O agravo de instrumento, quando tratar de um processo principal que for eletrônico, eu não vou precisar mais juntar as peças obrigatórias. Porém, se fosse vocês, e se o processo principal é eletrônico, baixa todas as peças e junta. Não sei se o desembargador vai parar e vai examinar o processo principal. Eu, por via das dúvidas, juntaria, continuaria juntando. Mas não há mais obrigatoriedade. Tá? Dentro do processo eletrônico, seria isso que eu tenho para passar para vocês. Tá?